Olá pessoal, seguimos agora hoje com a nossa leitura devocional diária de 2 capítulos da Bíblia por dia. Hoje estaremos falando sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, os capítulos 5 e 6. Te incentivo a estar conosco na leitura diária de 2 capítulos da Bíblia. Você não vai levar mais do que 10 minutos por isso. É importante na nossa relação com Deus termos essa leitura diária da Bíblia. E você vai ver como o Espírito Santo vai lhe falar e vai acrescentar em você sabedoria. Muito mais do que ouvir o meu comentário é você estar lendo a Bíblia com 2 capítulos por dia. Tendo a oportunidade, se inscreva no canal, marque o sininho para receber as notificações e no final desse vídeo curta, compartilha e principalmente faça seus comentários. Temos a intenção, se Deus nos abrir a porta, de ao final de cada capítulo fazemos um resumo geral usando os comentários, as dúvidas e as observações de cada pessoa que coloca lá no vídeo ou no áudio, né? Como eu falei, hoje seguimos o capítulo 5 e 6 de Coríntios. O capítulo 4, Paulo termina dizendo o seguinte: não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos, porque as coisas que vemos são temporais e as que não vemos são eternas. Então existe uma percepção para todo cristão que se converte a Cristo de que a salvação dele tem um impacto espiritual sobre a vida dele no céu. Isso é fato. Você tem todo a glória de Deus manifestada sobre você a partir do céu. O Espírito Santo vem habitar em você. Mas acontece que você ainda está debaixo do pecado no seu corpo. E quando eu coloco o corpo, eu vou envolver também a sua mente. Coisas que ainda estão presas ao pecado, aos desejos do pecado. Se você acompanhou com a gente, você vai observar que lá em Romanos, capítulo 7, Paulo fala assim: miserável homem que sou. Eu quero fazer o bem, o meu coração, o meu espírito quer fazer o bem, mas o meu corpo me induz ao pecado. Então ele fala isso. Aí ele fala assim, nós temos por... Aí Paulo começa o capítulo 5 dizendo isso. Eu tenho por mim que se o meu corpo se desfizer, temos diante de Deus uma casa, uma morada celestial, que eu tenho aonde habitar. Então eu tenho uma esperança de Deus de ressurreição, eu tenho uma esperança de Deus de restauração no meu corpo. Mas eu estou nesse corpo e ele continua sendo a minha habitação e ele é corrompido. Agora, cumpre você fazer que o teu corpo corrompido seja revestido da glória de Deus, que você creu e entregou a sua vida a Jesus. Aí vem aquela grande dicotomia: essa salvação é pela graça, com certeza, não há dúvida. A salvação foi feita pela obra de Cristo, você não precisou fazer nada para ser salvo e nem tinha capacidade para isso. Afinal de contas, nós nascemos em pecados, nós não poderíamos andar sem ser pecadores. Só Deus poderia fazer isso. Por isso que Jesus é Deus e não houve isso no capítulo. Mas, se a salvação é feita pela graça e não através de obras, como é que fica a tua ação? Pode fazer a sua ação diária. Você pode fazer o que você quiser? Aqui que está o grande pulo do gato, se nós podemos falar assim. Se a sua fé garante que a sua vida foi revestida de Deus, isso tem que se refletir no seu corpo e na sua vida diária, tanto na sua mente quanto no seu corpo, que ainda que eles estejam no pecado, eles têm que ser subjugados pela tua fé. Por isso que Paulo fala, não é para você largar esse corpo e morrer quando você se converte, é para você revestir este corpo da glória de Deus que Jesus te deu a partir do momento que você crê. Não é aquilo que você tem no teu corpo e na tua carne que vai se impor sobre aquilo que você crê. Então, na realidade, a ação na sua vida cotidiana e diária, a ação prática das coisas que você faz, elas têm que corresponder àquilo que você crê. Não é necessariamente a lei que vai te impor um modo de vida. O que te impõe um modo de vida é a sua fé. Por isso que o seu corpo ele vai ser revestido do celestial que está sobre a sua vida através da fé em Cristo. A lei nada mais é do que a manifestação escrita para a sua mente e para o seu corpo do modo de ser de Deus, que já estava manifesto por Deus na natureza. Nós vimos isso lá em Romanos. Romanos, logo no capítulo 1, Deus fala de tudo que Deus pode conhecer, Deus manifestou na natureza. Salmo capítulo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Isso é perceptível para o meu espírito, mas isso não era perceptível para a minha mente nem para o meu corpo. Então a lei veio para dar ainda mais visibilidade ao jeito e ao modo de Deus de ser, que o meu espírito pode compreender, mas muitas vezes a minha mente não. Engraçado que eu estou incomodado porque eu estou com a carinha pequenininha no vídeo, né? Mas vamos lá. Aí você veja que essa manifestação de Deus, claramente para a minha mente e para o meu corpo, foi feita na lei.
Mas no momento em que eu entrego minha vida a Cristo e creio na sua salvação, e o Espírito Santo vem habitar em mim, e todo o modo de Deus passa a ser o modo que eu me agrado, eu não preciso mais da lei, porque naturalmente eu vou subjugar o meu corpo mortal ao revestindo, ele fala aqui, do modo de Deus. Aí ele fala assim, enquanto eu estou nesse corpo, eu estou ausente do Senhor. Ou seja, eu não estou experimentando no corpo a glória de Deus, porque eu estou pela fé. Ele fala isso. Uma hora vai ser, quando eu morrer, que eu vou estar diante do Senhor com o meu corpo transformado. Isso já foi no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você observa que é uma sequência. Então Paulo fala assim, na tua vida prática, você tem que andar no teu corpo e na tua mente, que são sujeitos ao pecado, sujeitando ele na tua fé. Na realidade, você não precisa de religião, você não precisa de regras, você não precisa de modos de viver, porque a sua fé te faz viver segundo Deus, porque a sua fé está em Cristo. E a Bíblia fala, em Jesus fez toda a obra de salvação, anulando o pecado para você. Ele mesmo se fez maldição para que você não fosse amaldiçoado. Então nós precisamos acreditar que eu não estou amaldiçoado, que Deus coopera em meu favor para nos revestir da sua glória e já nos glorificou, independente de eu ver. Isso é fé, porque eu não vou conseguir ver aquilo que é eterno, mas eu creio naquilo que é eterno, porque eu ainda estou debaixo da corrupção. E ele fala, não se preocupa com isso, vive segundo a sua fé. Por isso que ele fala, olha só, eu quero dizer para vocês que eu me recomendo a mim mesmo, que em tudo que eu passei, seja na tribulação, seja na dor, seja no desprezo, seja nas formas como me trataram, e vocês mesmos muitas vezes me desprezaram, vocês olharam para mim e viram uma pessoa que estava sendo exemplo de vida, buscando se comportar na sua carne, no seu corpo, segundo a sua fé. Por isso que nunca desanimei em relação a essas coisas. E ele fala, e eu não estou me gabando diante de vocês das coisas que eu sou. É porque eu quero que a fé de vocês se apoie em ações práticas daqueles que conhecem a Cristo. Eu não quero que a fé de vocês se apoie em aparências. Observe que o tempo inteiro, na igreja de Corinto, Paulo trata essas coisas. Porque o tempo inteiro Paulo está está se relacionando com uma igreja que tinha uma prosperidade muito grande e que estava na sociedade grega muito afeita ao modo de cada um naquela sociedade. Então havia as pessoas importantes, as igrejas valorizavam essas coisas, a sociedade valorizava. E Paulo fala, com vocês não é assim. Muitas vezes quando você estiver em tribulação, em sofrimento, em tristeza, na muita dor, na muita luta, é ali que Deus vai manifestar a graça dele através do seu corpo que passa e perece. Então ele fala, é importante você viver de acordo com aquilo que você crê e subjugar o teu corpo a essas coisas. Aí ele fala, essas dificuldades que vocês estão tendo, isso não é importante, porque Deus tem uma promessa de vida, de vivificação do nosso corpo através da ressurreição. Então ele exorta, vocês precisam continuar caminhando e andando em santidade, não deixando e não permitindo que a tribulação e a momentânea situação que vivamos possa nos desanimar, porque nós temos uma vida de fé. E ele fala, todos vão chegar diante do tribunal de Cristo para serem julgados as suas ações que fizeram através do seu corpo. O que isso quer dizer? Que nossas obras nos salvam? Não é isso. Porque é muito simples. Quando eu chego diante do tribunal de Cristo, Jesus vai me perguntar assim, a sua fé teve como consequência que tipo de ações no seu corpo? O que a sua fé gerou? A sua fé, quão genuína é a tua fé? A ponto dela poder ultrapassar os desejos do seu corpo, da sua carne. Então, o que eu encontro no teu corpo, no teu corpo mortal, e o que ele gerou, ele é o tamanho da genuinidade da sua fé. Vocês estão entendendo? O julgamento de Cristo não está nas obras da carne, porque não foram elas que me salvaram. Elas são só reflexo da minha disposição de servir a Cristo na terra e ser participante da sua morte. Porque lá ele fala, Jesus morreu e todos morreram com ele. De forma que todos morreram com ele, para que todos ressuscitem através de Jesus. E quem dessa forma fez, a vida não é mais dele, mas é para Cristo Jesus. Então as suas ações têm que ser em favor de Jesus. Não é o julgamento da minha obra, ou se essa obra ela está habilitada a me salvar. É o julgamento se a minha vida
foi em prol de Cristo, segundo aquilo que deveria ter sido. Afinal, foi Ele que morreu e antes ressuscitou em meu benefício. Espero que o irmão possa compreender isso, as pessoas possam entender e Deus possa acrescentar essa palavra e trazer mais revelação a isso. E se insisto, leia 2 capítulos por dia. Se viu, eu estou com a cabecinha um pouco embaixo aqui, mas no próximo a gente corrige e chega mais perto. Deus abençoe e Deus possa acrescentar.